Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus. Deus abençoe quem está acompanhando este canal, quem está lendo a Bíblia junto comigo. Graças a Deus pela sua vida. Vamos novamente estar meditando na palavra e hoje a gente vai estar lendo o Provérbio 18 e 19. Vamos estar lendo esses dois capítulos e vamos ver o que o Senhor nos reserva com a palavra dele. Então, vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti com a Tua palavra. Nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. No capítulo 18, ele vai falar bem assim. Ele está dando continuidade aqui naqueles contextos que nós estávamos vendo no 16 e no 17. Ele está trazendo entre o tolo e o sábio, o que tem entendimento e o que não tem. E ali ele vem falando nesse mesmo contexto, esses dois capítulos também. Então vamos ver do que se trata. Fala bem assim no 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um rio que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se esvaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Lançar sortes resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela, que nem fala aqui. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Portanto, essa palavra aqui, a gente meditar um pouquinho nela, né? Enfim, até as crianças que a gente tem, os filhos, a nossa boca, tanto ela produz bênção como produz maldição. Tudo que a nossa boca está falando no momento é aquilo que ela vai estar produzindo. E aqui ele fala bem certinho, ó. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Enfim, se nós parar para pensar, é uma palavra muito forte. Uma forte na nossa pronúncia diária do que a gente está falando. A gente está falando coisas boas, coisas ruins. O que a gente está falando, a gente vai colher os frutos, como fala aqui. Seja ímpio, seja sábio, seja o que for. Enfim, essa palavra aí é muito importante a gente estar meditando para nós, digamos assim, ver
qual que é a nossa pronúncia na nossa língua, o que que nós estamos falando e o que nós estamos abençoando e se estamos amaldiçoando. Enfim, dá para usar ela em vários quesitos, esse trechinho que nós limos aqui agora. Ó, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Enfim, olha, também isso aí é uma promessa. Então, cada um que tem esposa sabe muito bem do que eu estou falando. Ó. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe um amigo mais apegado que um irmão? Enfim, aqui fica a palavra irmão. Tem irmãos sanguíneos, né? Pai e mãe aí também. E tem os irmãos na fé também. Eu tenho vários irmãos na fé que eu posso falar de boca aberta. São irmãos abençoados que digamos, dá para dizer que é um irmão mesmo. Digamos assim, eu convivo mais com meus irmãos na fé do que com meus irmãos sanguíneos, digamos assim. Tenho muito amor pelos meus irmãos, tanto sanguíneos quanto irmãos na fé, que são uma bênção. No 19 fala bem assim, ó: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhe ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não ficará bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o seu servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Suas glórias é ignorar as ofensas. Enfim, é tão difícil ignorar as ofensas, mas ali ele fala que é uma glória. Enfim, até o próprio Cristo fala, né? Se alguém te bater no teu rosto, ofereça-lhe o outro. Enfim, se bater num lado, ofereça o outro. É tão difícil isso, mas que nem fala ali uma glória aí que você está sendo açoitado e você não revidou. Enfim, o Senhor se alegra nessas pessoas que têm o coração manso e que não revidam para esses males. E é um ensino que Jesus fala ali em Mateus, ali no Sermão da Montanha, dá para dizer desta forma, tem muito ensinamento a respeito disso, de como ser uma vida reta e, digamos, de não levar desaforo, não levar um desaforo mesmo, é não revidar. A ira do rei é como um rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. Enfim, se não disciplinar, dá para dizer que tem morte. Enfim, por isso que ele está orientando desta forma. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábios. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece
é o propósito do Senhor. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Tem uns que não se dão o trabalho nem de tirar da mesa, mas enfim, também dá para dizer que é preguiçoso. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir as instruções, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. Enfim, é uma maravilha a gente estar meditando nesse livro de Provérbios. Estava aqui lendo com vocês e estava pensando quantas instruções práticas tem neste livro. É uma imensa sabedoria que nós temos na mão. Eu vejo assim, pelo menos uma vez por ano, eu acho não, tenho certeza, que seria interessante se cada um lesse bem devagarzinho esses capítulos aí que a gente está lendo, meditando bem devagarzinho, que leia um por dia e está meditando. Olha, a vida mudaria plenamente só com esses ensinamentos práticos aqui que a gente está meditando. Enfim, serve para mim, serve para você, serve para nós aí colocar num contexto aí de disciplina e tá meditando mais nos provérbios. Enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!